Paz e graça, querido internauta, saudar pela paz de Jesus. E hoje, nesta manhã, quero trazer um vídeo super abençoado para a nossa vida, em nome de Jesus, para edificar-nos espiritualmente. Fica até o final do vídeo e você se sentirá super abençoado. Eu garanto isso em nome de Jesus. A palavra de Deus está no livro de 2 de Timóteo, capítulo de número 2, ao verso 20 e 21. Diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Esta é a palavra que fala conosco hoje acerca da casa, uma grande casa. E a palavra que diz que numa grande casa não há somente lá vasos de ouro, não há somente lá vasos de prata, não há somente lá, em nome de Jesus, aleluia, vasos, aleluia, de pau, mas também existem vasos de barro. E a palavra aqui diz que alguns desses vasos, eles são usados para honra e eles são usados para desonra. E se purificar-se de todas as coisas ditas na palavra de Deus, seremos colocados como vasos, aleluia, preparados, idôneos, santificados para toda boa obra do Senhor. Afinal de contas, de que tipo de vaso precisamos especificar nesta palavra? Se são os vasos de barro. Mas por que o vaso de barro? Porque desde o princípio, Deus ele nos fez pelo matope, Deus ele nos fez pelo barro e nos criou segundo a sua vontade, nos tornamos o que nós somos hoje, nos fez, aleluia, com narinas e tudo, isso tudo para revelar o amor que Deus tem para com o barro. Mas por que Deus não escolheu o ouro? Por que Deus não escolheu a prata e uma outra coisa? Porque estas coisas não foram aprazíveis aos olhos dele e de alguma forma não são tão lá moldáveis como podemos imaginar, queridos. Mas o barro, por que o barro? O barro é algo moldável, o barro é algo que aceita entrar em qualquer transformação. E Deus ele escolhe o vaso de barro pela facilidade de transformação. Significa que quando o barro está nas mãos dele e adicionando um pouco de água, ele pode sim moldar-se e fazer algo mais diferente. Então a palavra aqui de Deus diz que alguns são para desonra. Somos para desonra quando não aceitamos ser moldados por Deus, quando não aceitamos ser moldados para aquilo que é a vontade de Deus. E todos nós sabemos, irmãos, que quando estávamos no mundo, estávamos sendo moldados sim pelo diabo. É por isso que o nosso comportamento, a nossa forma de ser, vestir e estar, os lugares onde nós mais nos atraíam e mais nos impressionavam, eram lugares de acordo com o mundo. Mas agora, tendo sido chamados em Cristo Jesus, estamos sobre uma nova ordem, estamos sobre uma outra divindade, na qual essa divindade tem lá as suas leis, tem lá, aleluia, as suas diretrizes, princípios, e precisamos nos moldar para que possamos estar de acordo com o novo reino. Então, se nós formos um vaso de prata, será que podemos aceitar moldar-nos facilmente? Mas sendo vasos de barro, podemos sim nos moldar quando nos deixamos sim moldar pelo oleiro que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então nesta manhã somos convidados a sermos vasos de barro e aceitarmos ser moldados por Deus, para que possamos ser vaso para a honra, não vasos para desonra, aqueles vasos que não glorificam a Deus, aqueles vasos que toda a sua maneira de ser é desagradável a Deus. Mas agora somos vasos chamados para a honra, para sermos usados em toda boa obra. E escuta o que ele diz no versículo 21: de sorte que se alguém se purificar de todas estas coisas, será vaso para a honra. Se purificar do quê? Se purificar do pecado, se purificar das coisas mundanas, se purificar das obras desagradáveis, se purificar da maldade, se purificar de toda aquela obra que não provém de Deus, que não é para edificação, que não é
para a construção em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que se nós nos purificarmos de todas essas coisas, se nós nos abstermos dessas práticas, dessas coisas, seremos sim vaso para honra em nome de Jesus. E ele diz santificado para o uso do Senhor. Não somente, sabe, quando nós nos apartamos das coisas desagradáveis, estamos nos santificando. Quando você se aparta da mentira e começa a falar a verdade, você está se santificar para Deus como alguém verdadeiro que fala sim a verdade. Então Deus hoje nos chama para que possamos nos santificar na palavra dele, para que possamos ser vasos santos, para que possamos ser vasos agradáveis a Deus, porque na igreja, na casa de Deus, existem muitos tipos de vaso. Existem aquelas pessoas que são comparadas ao ouro, que são mais orgulhosas, que se vangloriam pela sua forma de ser, pelas suas riquezas. Existem aquelas pessoas que são também comparadas à prata, que são menos orgulhosas, mas também se vangloriam por aquilo que elas possuem e se acham muito importantes. Mas existem aquelas pessoas que são comparadas ao pau, que buscam com que sejam adorados, que buscam com que sejam idolatrados em nome de Jesus, porque os vasos de pau são para isso, são criados para que possam ser adorados. Mas existem sim os vasos de barro, aqueles que querem ser moldados pela palavra, aqueles que querem ser moldados pelo Espírito Santo, aqueles que querem ser moldados por Deus. E esses são os vasos que Deus está à procura na sua casa, para fazê-lo vasos de honra, para fazer os vasos para o seu uso. E o versículo termina dizendo: e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Idôneo significa maduro. Quando nós nos entregamos e aceitamos ser moldados pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí sim Deus ele começa a operar. E sabe por que precisamos nos deixar moldar? Para que ele possa moldar o nosso comportamento, para que ele possa moldar o nosso caráter, para que ele possa moldar o nosso ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de se comportar, os lugares onde nós frequentamos. E a pergunta que eu te faço: será que você tem aceitado ser moldado por Deus? Será que quando a palavra fala contigo e te exorta que você precisa ser uma pessoa diferente, será que você tem se entregado para isso? E eu te digo, sem medo de errar e falhar, que o Espírito Santo tem falado dia após dia no teu coração, na tua mente. O Espírito Santo tem te falado como é que você deve vestir. Você já percebeu que naquele momento que você está para fazer algo errado, existe aquela voz tão mansa e doce que te diz que não faça isso? Quando você está para ficar alterado e berrar para uma pessoa, existe aquela voz doce do Espírito Santo que diz que não precisa agir dessa forma, mas haja pelo amor. Esse sim é o Espírito Santo de Deus a falar com você. Mas se você precisa ser moldado por Deus, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir aquela voz. Eu sei que muitas das vezes nós dizemos assim: mas não é Deus falando conosco. Mas eu não acredito que seja assim. Eu vou vestir assim, eu vou fazer isso, eu vou falar assim. E nós acabamos nos contaminando, nós acabamos desviando do propósito de Deus. Mas hoje somos convidados e chamados a sermos vaso para a honra. Querido internauta, seja moldado por Deus. Ouça a voz do Espírito Santo quando Ele te orientar, como é que você precisa se comportar, como é que você precisa falar, o que você precisa vestir, quais são as roupas que vão identificar a Ele. Não é sobre as roupas que vão nos agradar, não. É sobre as roupas que agradam a Deus. É sobre as roupas que identificam a Ele. É sobre um comportamento que identifica a Cristo. É sobre um comportamento que identifica o Espírito Santo, que identifica a obra de Jesus. E desta forma nós somos convidados para isso. Deus, Ele quer nos moldar. Deus, Ele sim quer nos transformar. E quando nós aceitamos, nos tornamos um vaso maduro, nos tornamos um vaso idôneo, preparado para toda boa obra. Pois o fim da moldagem de Deus é nossa vida, o fim de Deus moldar o nosso comportamento, o caráter, ser, é para a obra que Ele tem nos chamado, para que aonde a gente esteja, a gente seja luz, a gente seja
inspiração, a gente seja um evangelho para chamar outros para Cristo. Mas se você está na casa de Deus e ainda se comporta como aquele tipo de vaso que não aceita ser moldado, que quando ouve a palavra despreza a palavra, que quando os irmãos lhe repreendem ou lhe exortam a viver a verdade, você acha que estão a pegar duro, você acha que estão a ser muito duros, e você acaba até saindo daquele ministério, daquela igreja, porque você diz são duros demais, são muito bíblicos, são muito doutrinários. Irmão, eu te digo, o caminho que você está escolhendo é um caminho, aleluia, que não tem fim. E o resumo de tudo isso é que você terá a consequência de ficar muito tempo na igreja e até perder a tua salvação. E você dirá naquele dia: mas Senhor, eu ia para a igreja. Ele dirá: eu não te conheço, porque no momento que Ele quis te moldar, você não permitiu com que Ele te moldasse. Seja moldado por Deus, seja moldado, peça para que Deus molde o teu caráter. E você sabe como é que Deus molda o nosso caráter? Por Gálatas capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo. Precisamos ser um vaso que possui todos os 9 frutos do Espírito Santo: o amor, a fé, a longanimidade, a bondade, a misericórdia, a paciência e outros frutos que estão escritos lá no livro de Gálatas. Visita em nome de Jesus. E temos também no livro de Isaías para falar desta mensagem. No capítulo 64, versículo 8, veja o que a palavra de Deus diz. Diz que, versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Aqui, aquelas pessoas que se identificam como vaso de barro, que aceitam ser moldadas pela palavra e pela voz do Espírito Santo, dizem no versículo 8 de 64 de Isaías que Tu és o nosso Pai. Reconhecem a Deus como o único Criador, como o único Senhor, como o único Deus. E diz que Tu és o oleiro, aleluia. Oleiro é aquele que molda, que cria, e nós para Deus somos oleiro. Ele é oleiro para nossas vidas, aliás. E ele diz que e nós somos o barro, a obra das Tuas mãos. Por que é a obra das Tuas mãos? Porque nos deixamos ser feitos aquilo que é a Tua vontade, porque nos deixamos ser moldados pelo Senhor. Então somos obra das Tuas mãos. Imagina aquele drogado que chega a Cristo e de repente ele é transformado para ser um pastor. É obra das mãos de Deus ou não é? Você pode sim ser a obra das mãos de Deus e também glorificar a Deus com essas palavras no nome de Jesus. Sabe, nós somos chamados em diversas situações, em situações detestáveis. Você lembra da mulher adúltera? Quando ela chegou a Cristo, ela era adúltera, mas o que Jesus disse? Vai e não peques mais, vai e não adultera mais. Naquele momento Jesus já estava moldando aquela mulher, e aquela mulher foi e não mais praticou o pecado, não mais praticou. A mulher samaritana era prostituta sim, mas quando ela aceitou ser moldada por Deus, João capítulo 4, o que ela faz? Ela vai à cidade e começa a pregoar a Jesus. Por quê? Porque ela aceitou ser moldada por Deus, em nome de Jesus. Os endemoniados de Gadareno eram pessoas que estavam no mundo sombrio, desagradável, sofrendo, mas quando elas ouviram a voz de Deus e foram libertas por Jesus, o que elas se tornaram? Um vaso para a honra. E elas foram para Decápolis e pregaram a mensagem da salvação e alcançaram mais almas. Isso sim é estar preparado para a obra do Senhor. Isso sim é ser obra das mãos de Deus. Você pode hoje ser a menina dos olhos de Deus. Você hoje pode sim ser um ungido de Deus, se tão somente você se deixar ser moldado. E no livro de Jeremias capítulo de número 18, a palavra de Deus diz que Deus fala com Jeremias, diz que desce a casa do oleiro, e Jeremias desceu e diz que o oleiro ele fazia um barro, mas o que acontece é que o vaso que o oleiro fazia não foi tão agradável assim, e aquele vaso caiu e quebrou-se. Por que o vaso caiu e quebrou-se? O vaso cai sim quando nós decidimos andar segundo as nossas vontades, quando nós decidimos andar segundo aquilo que é os nossos prazeres, nos quebramos e nos despedaçamos. Mas a palavra diz que o amor que o oleiro tinha para com o vaso segurou e fez um novo vaso. E Deus lhe pergunta:
porventura não faria eu como fez o oleiro, versículo 6 de capítulo 18 de Jeremias, porventura não vos faria um novo vaso, convertei-vos e aceitai-me e sejam moldados por mim. Querido internauta, seja moldado por Deus, deixa que Deus molde o teu comportamento, deixa que Deus molde o teu ser, e quando o Espírito Santo falar, não rejeita, ouça e cumpra a voz do Espírito Santo. Seja um vaso, seja alguém que terá um prazer de chegar até Ele, seja alguém que vai transmitir a luz de Jesus, seja alguém que transmite um bom comportamento